Sejam muito bem-vindos à área 151, Bunker do Zé, e hoje eu estou fazendo a visita a 3 museus muito legais aqui em Oslo, lá na Noruega. Já fiz a visita no Museu de Navegação, vou fazer a visita agora no Museu Fram, um museu muito importante sobre a história da exploração do Polo Norte, do Polo Sul e da exploração marítima de maneira geral. E depois eu vou para o Museu Kon-Tiki. Ainda não sei como é que eu vou editar esses vídeos, em que ordem que eu vou colocar, por isso que eu estou fazendo outra introdução agora e convidando vocês a participar comigo dessa visita e se inscrever no canal, porque eu vou tentar mostrar para vocês nesse e em outros vídeos legais sobre museus ao redor do mundo de aviação e engenharia, as peculiaridades e os segredinhos que eu vou descobrindo ao longo da visita. E eu tô aqui, logo de cara, a primeira vista desse museu é o próprio Fram. E claro que eu vou contar um pouquinho de história dele para vocês e por que ele é tão importante, mas vamos olhar para o lado da engenharia desse navio. Ele foi lançado em outubro de 1892 e ele tem um deslocamento de 530 a 800 toneladas, 39 metros de comprimento. Teve, ao longo da sua história, dois sistemas de propulsão, um que dava 220 HP e outro de 180 HP. Um de tripla expansão a vapor, que depois foi substituído por um sistema diesel. E o sistema de expansão tripla de vapor eu já mostrei para vocês, já tem vídeo aqui no canal, lá no Museu de Tecnologia de Munique, na Alemanha. Vamos andar, porque ainda tem bastante coisa para ver no museu. Vai ser difícil conseguir alguma vista do próprio Fram, é um navio bem grande. Mas olha como o museu é construído. Ele é a seção transversal é um grande triângulo e eles fazem projeções ao longo da tarde. Dá para ter uma noção de como era navegar num veículo desse. Lembrando que ele foi para o Polo Sul, ele participou da exploração do Polo Sul e do Polo Norte. Então ele deve ter enfrentado mares bem tempestuosos, como que a gente está vendo aqui na projeção agora. Comentei lá na entrada, o Fram é um navio importante porque ele participou de mais de uma expedição, obviamente, mas duas expedições literalmente diametralmente opostas na Terra. Uma é a iniciativa de exploração do Polo Norte e as expedições para o Polo Sul. Uma expedição para o Polo Sul, né? E essa daqui tem alguns detalhes bem interessantes nessa história que eu também vou contar para vocês. Estou passando agora pela popa e dá para notar praticamente zero refino hidrodinâmico nesse leme e um conjunto de hélice com apenas duas pás. Uma coisa que hoje em dia se vê muito pouco. Se vê muito na aviação, mas se vê muito pouco na náutica. Vamos continuar a visita. Aqui tem um iglu pra gente entrar. E por que tem um iglu aqui? Diz a lenda que os expedicionários noruegueses foram para regiões extremas do mundo que estão muito acostumadas, né, a lidar com gelo e baixíssimas temperaturas, como o povo Inuit, para aprender as técnicas de construção, de caça, de adestramento dos cachorros que puxavam os trenós. E é por isso então que tem um iglu aqui. Vamos entrar ou não vamos entrar? Vamos entrar. Essa daqui eu não sei ainda como é que eu vou filmar, mas é uma demonstração de força, para ver se a gente tem a força para puxar os trenós que carregavam a tralha que essa galera levava nas expedições. Vamos ver se eu consigo mostrar e se eu tenho a força para puxar esse trenó.
consegui puxar. Não sei avaliar quanto de força que eu fiz, mas fazer isso uma vez aqui agora foi fácil. Imagina fazer isso por dias e dias a fio na neve com a temperatura baixíssima. Aqui finalmente a gente consegue ter uma noção do tamanho do Fram, já no andar de cima, que conta a história das expedições. O museu mostra várias peças originais do diário de bordo, as armas que foram utilizadas, conta como era feito o adestramento dos cachorros que puxavam os trenós, como que eles se preparavam física e mentalmente para essas expedições. Essas são algumas das ferramentas de trabalho em madeira que eram utilizadas para a construção desses navios. Se a gente pensar na época que isso era construído, as dificuldades que existiam, a falta de ferramentas potenciadas, era realmente um trabalho muito interessante que com certeza precisava de muita criatividade para ser executado com as ferramentas que existiam na época. Assim como a fabricação dos esquis. Nesse trenó aqui, ele tem uma roda traseira que eu desconfio que ela tem um mecanismo. Eu vou dar uma estudada isso aqui e mostrar na edição do vídeo, mas eu desconfio que esse mecanismo aqui atrás, ele é um odômetro para ajudar na navegação e medir a distância que foi percorrida pelo trenó. Lembrando que na época dessa galera não tinha GPS, né, que eles pudessem... Nós estamos falando aqui, ó, inclusive tem uma linha que mostra a corrida entre o Reino Unido e a Noruega pela conquista do Polo Sul, e que começou em 1910, e não existia GPS nessa época, né, obviamente. Os métodos de navegação eram bem rudimentares comparados com o que a gente tem hoje, mas essa galera fazia acontecer. Os arranjos e as escolhas logísticas entre os dois times também foram diferentes. Aqui a gente vê o arranjo da operação logística do Capitão Scott, que usou, entre outras coisas, trenós motorizados, como a gente pode ver aqui, ó. Um deles foi perdido durante o desembarque, mas o outro foi utilizado na operação. Eles levaram também 34 cachorros e 19 pôneis para auxiliar no transporte de carga e de equipamento. E o time noruega dormia em tendas, em barracas como essa daqui. E assim como a gente faz hoje em dia na exploração espacial, cada missão leva para o espaço vários experimentos, né? E existem várias missões científicas, inclusive a bordo da estação espacial e tal. Nessa época não era diferente. O Fram carregou cientistas e muitos experimentos científicos da época foram realizados durante as suas expedições nas mais diversas áreas, geologia, astronomia, meteorologia, e ele realizou contribuições muito importantes para a ciência da época, inclusive mapeando correntes marítimas e descobrindo novas áreas de terra. Os cientistas a bordo, o Fridtjof Nansen, ele tinha preocupação em já estudar as mudanças climáticas e ter insights através dos seus experimentos de como o clima daquela região poderia ter sido e como o clima estava mudando. Como que o Fram foi construído e projetado? Nesse vídeo a gente pode acompanhar como que as técnicas de construção permitiram que ele fosse construído e o tipo de construção que era utilizado para ele sobreviver às baixíssimas temperaturas e a uma das suas missões, que era sobreviver no gelo. Ele era feito, como a gente vê aqui, ó, para subir, por assim dizer, do gelo, à medida que o gelo apertasse ele por baixo, para poder servir como base da missão, como a gente viu ali na outra maquete. Uma das missões importantes do Fram era servir como base operacional. E para isso,
ele foi projetado de uma forma que quando ele tivesse parado e a água congelasse, ele subisse e ficasse na superfície do gelo. Para isso, o sistema propulsivo, tanto hélice e leme, tinham que ser retráteis. Eles eram recolhidos para dentro do casco para não serem danificados pelo gelo em expansão. Chegou a hora finalmente de entrar a bordo do Fram. E vocês vão fazer isso comigo. A iluminação não é muito legal, mas é uma experiência bem bacana. E as projeções, ó, como eu comentei lá na entrada, elas dão uma noção de como era a vista e a vida no deck do navio quando ele estava lá parado no gelo, ou no Polo Sul ou no Polo Norte, para a galera poder usar o navio como base operacional. Não só tinha velas para ajudar na sua navegação, que é uma ideia que está voltando hoje em dia para a indústria naval, para reduzir o consumo de combustível e, por consequência, a emissão de poluentes, mas ele também tinha um gerador eólico. Nessa região a gente vê alguns outros experimentos científicos. Eu vou mostrar alguns de pertinho para vocês. Esse primeiro é um galvanômetro utilizado para medir o campo magnético. Esse é um termômetro reversível, então ele pode ser invertido. Eu preciso estudar isso aqui para explicar para vocês para que ele serve e como é que ele funciona, porque eu realmente não sei. E aí aqui na sequência a gente tem um sistema de interferômetro, interferometria, um coletor de água utilizado para medir a temperatura da água em diferentes profundidades, um barógrafo que registrava a pressão atmosférica à medida que o tempo ia passando. E isso daqui o que é? Vamos ver. E um densímetro. Já do lado de cá a gente tem um medidor de corrente a pêndulo, um mecanismo, uma super relojoaria aqui. Também preciso estudar para descobrir como é que ele funciona, porque eu achei interessante. Desconfio que os próximos aqui são de medição climática, é quase com um sistema de anemometria aqui. Não, perdão, é um sistema também de medição de corrente, que ele parece muito com o sistema de anemometria, sobre o qual também já tem vídeo aqui no canal. Ó, começou a tempestade aqui em volta do Fram, assim como a gente viu na hora de entrar no museu. Aqui em cima agora, eu vou lá no deck para dar uma ideia para vocês do que eu tô vendo. A ambientação é muito legal. Realmente dá a impressão, olhando lá para fora, engana bastante o cérebro. Eu acabei de dar uma balançada aqui porque o cérebro enxerga uma coisa, mas o labirinto não sente. Então ele fica tentando compensar o tempo inteiro, que é a tal entre outras coisas, né, que a gente tem na aviação, é um dos causadores da ilusão somatográfica. Quando o corpo sente uma coisa, o cérebro vê outra, que é uma das causas de enjoo, né, no mar e nos aviões. É um fenômeno muito importante, sobre o qual já tem alguns vídeos. Não tem um vídeo específico ainda, mas pode ter. Quando tiver, o card vai ficar aqui no link na descrição. Mas é um fenômeno muito importante que tem que ser considerado nas ciências do voo. E voltando aqui para os experimentos científicos, o que a gente tem aqui? É um outro pegador de amostra de água, um teodolito compacto, super compacto. Agora que eu já aprendi que o outro é um sistema de medição de corrente, esse aqui também deve ser
Só que esse daqui é elétrico, o outro era mecânico. Um outro barógrafo lá embaixo e um outro pequeno teodolito. E olha só, como vocês sabem, a Área 151 é um canal focado principalmente em engenharia aeronáutica. E eu descobri aqui o Christine, que é o primeiro avião a decolar de gelo polar, a partir do gelo polar. Então eu prometo para vocês que eu vou fazer um vídeo contando a história desse avião, por que ele foi importante e como que ele auxiliou a operação do Fram. Um dos experimentos interessantes de meteorologia que o Fram carregou era essa espécie de pipa em várias altitudes aqui, ó. E aí cada uma delas fazia a medição numa determinada camada da atmosfera. Hoje em dia a gente faz isso ou com aeronaves não tripuladas, né? Ou com balões, meus famosos balões meteorológicos. Mas olha só, nessa época eles utilizavam, entre outros experimentos, né, que eu já mostrei aqui no vídeo, mas eles usavam essa pipa para fazer medições meteorológicas. A minha hora aqui no Fram tá acabando, infelizmente eu vou correr lá no Museu Contiki para mostrar para vocês e fazer a visita. Enquanto isso eu deixo vocês navegando aqui comigo no meio do gelo, no Fram, o navio talvez mais importante na história da exploração dos polos. Ele participou da exploração dos polos, tanto do Polo Norte como do Polo Sul. E eu mostrei o museu onde ele está aqui em Oslo, na Noruega, para vocês nesse vídeo de hoje.